noite. Boa noite, tô aqui. Oi, Márcia. Boa noite. Vamos fazer um esquenta aqui. Ai, que saudade que eu tava de fazer live, gente. Enquanto isso, a gente vai ouvindo 40 Fingers. Oi, Rosa, bem-vinda. Eu tava com muita saudade de fazer live, gente. Eu descobri que eu sou apaixonada por isso. E aí eu achei que tinha que abrir 2021 em altíssimo estilo. E eu trouxe uma convidada super, super especial. Uma pessoa assim que foi meu amor à primeira vista, sabe? Oi, Li, falando da Itália, querida. Que bom que você tá aqui. Obrigada, meu amor. Pedro Marcílio, saudade de você. Você é o culpado, hein? Castellani, bem-vindo. Papola Projetos, bem-vinda. Wilson Castilho, tô de batom, Wilson. Tá certa a cor hoje? Gato, que bom, bem-vindos todos. Estou com muita saudade de vocês, muita mesmo. E hoje, deixa eu baixar aqui. Hoje eu tô começando 2021. Você viu? Gostou do meu batom, Wilson? Pensei em você na hora que eu passei, viu? Eu tô começando 2021 com muito gás. Esse ano as minhas lives, as lives do Papo com Cris, acontecerão semanalmente, todas as terças-feiras, todas as terças às 8 da noite. Eu resolvi diminuir um pouco a frequência, né? Diminuir, na verdade, bem, né? Comecei o ano passado fazendo todos os dias as lives do iniciozinho da pandemia, né? Quando eu tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, a gente não sabia. A gente resolveu fazer de segunda a sexta, depois a gente foi diminuindo essa frequência e, enfim, agora... Oi, Suzy, meu amor, obrigada pela presença. Ivo, bem-vindo. Então, eu tô, assim, feliz porque eu já tô fechando uma agenda bacana, né? Já fechei janeiro, fevereiro, e eu tenho um parceiro dessa vez também, né? Como sempre tenho. Meu parceiro dessa vez é a 10 Pastéis Piracicaba, do meu amigo Alisson Hipólito, que foi meu colega lá no Senac, em Águas de São Pedro. Eles abriram aqui uma franquia super bacana, da 10 Pastéis, o melhor, o pastel mais famoso do Brasil, que nasceu lá em Curitiba, agora aqui em Piracicaba tem. Aliás, eles estão com rodízio de pastel toda quarta-feira, gente, é uma perdição. Começaram o rodízio, tudo bem que a gente está na fase laranja, eles estão atendendo das 10 às 20 horas, e depois das 20 até as 22 eles estão atendendo com delivery, mas de quarta-feira tem o rodízio de pastel. Tem pastel com borda recheada, viu, Wilson Castilho, que eu vi que você postou. Pastel com borda recheada, pastel com massa de chocolate, pastel com massa de... Gente, é uma perdição, eu amo pastel, eu não saio de lá. Bom, eu quero chamar a minha convidada agora, né? Dre, boa noite, querida, minha cunhada. Sônia, Regina, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Marina Autuori, bem-vinda, Marina. Espero que você tenha chegado bem do Rio. Eu vou chamar aqui a querida Márcia pra gente bater um papo. Gente, essa mulher tem um conteúdo. Mil tentáculos. Oi, Márcia. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, tô morrendo de calor aqui em Piracicaba. Aqui chove, também tá mas bem quente. tá aqui em São Paulo. Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo, hoje caiu o mundo, uma chuva bem forte, e aí depois, pós-chuva, um bafo quente. Aqui também tá assim. Tá E valendo. no meu caso, mais a menopausa, o bafo e mais a menopausa. Aí danou-se. Aí foi pro brejo tudo. Mas eu quero agradecer a você por aceitar o meu convite. Eu estava muito afim de conversar com você. Deixa eu contar um pouco para quem está chegando aqui. No ano passado, eu tenho um querido amigo, um parceiro de bancada do programa Comentaristas lá da Educadora, que é o Pedro Marcílio.
um grande profissional da comunicação. E o Pedro um dia chegou para mim e falou assim, você precisa conhecer uma amiga minha, que eu acho que você vai gostar dela, ela vai gostar de você. Vocês são, a meu ver, meio parecidas, vocês têm o mesmo jeito, assim, enfim, né? Isso foi uma visão dele, né, Márcia? E assim, a gente se conheceu numa videoconferência, né? Enfim, pelo Zoom, durante a pandemia, e conversamos, enfim, eu vi que a Márcia, né, já tinha tecido 1000 elogios a você, vocês trabalharam juntos, e me contado sobre a sua carreira dentro da propaganda, né, dentro das grandes agências em São Paulo, e mais esse livro, Shopper Marketing, você sabe que eu sou uma apaixonada pelo marketing, e acho que a gente está sempre aprendendo. Shopper Marketing é uma coisa que eu praticamente desconheço, por isso que eu te chamei para você falar um pouco para a gente sobre isso, né? Primeiro, conta um pouquinho, Márcia, da sua carreira. Você é formada em jornalista, né? Na verdade, tudo começou com jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever. Tive algumas premiações no colégio, que eu ia muito bem em redação, e eu gostava de escrever. Até tentei me desviar para a carreira de médica, assim, mas não deu muito certo, não era realmente isso. E aí eu comecei a estudar jornalismo, e no meio do jornalismo eu descobri a propaganda, né? Que na época era um curso de comunicação generalizado, e o último semestre que era a especialidade em propaganda. E aí eu fiz essa carreira e comecei a me interessar muito pela carreira de propaganda, porque eu achava que tinha um encanto tudo aquilo, né? Conhecer sobre produtos, sobre marcas, sobre consumo, e fui tecendo a minha carreira. E, na verdade, na época era muito difícil entrar em propaganda e marketing, principalmente quem não tinha conhecimento dentro da área. Era muito quem indicou, para te falar bem a verdade. E eu fiz, na época, uma mala direta, que nem ainda era mala direta. Peguei o anuário das agências, mandei para uma série de agências e existia uma divisão, agência criativa e agência de planejamento. E uma dessas agências, me chamaram 4 agências na época, uma dessas agências foi a Young Rubicon, que na época era bem focada em planejamento estratégico, que na verdade foi minha grande escola. Todo o ferramental estratégico da Young sempre foi maravilhoso e muito sustentado, com gente muito competente. Comecei na Young bem de baixo, e aí então que começam a aparecer pessoas que fazem diferença nas nossas vidas. E uma dessas pessoas foi o Pedro, que você acabou se referindo, né? O Pedro, eu era muito menina, e o Pedro acreditou no meu potencial. E foi ele que abriu este caminho em atendimento, que era o que eu gostava de fato, porque eu gostava de gente. Tinha na época um grande desafio, que era um cliente da agência. E aí, vamos nessa empreitada, vamos lá. Então, ele foi o grande percursor, impulsionador da minha carreira, a qual eu agradeço. Tive outras pessoas também que fizeram bastante diferença na minha carreira. Mas, enfim, aí descobri que realmente essa era a minha praia e comecei a estudar, a me envolver e, mais do que isso, a me apaixonar pela causa, né? Pelo assunto, pelas grandes campanhas. E tudo isso daí para diante influenciou muito minha carreira, né? Então, tem coisas muito marcantes, assim como um filme, A Linguagem do Amor, já não mais na Young Rubicon, agência que eu fiquei muitos anos, que eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, e quando eu entrei na agência e vi aquele filme, eu falei, meu Deus, eu tenho o instinto de mãe e esse filme me representa. E assim sucessivamente as coisas foram acontecendo. Até o momento que eu descobri que eu não era, que todo mundo fala, tem que ter um foco, tem que ter um foco, tem que ter um foco. E eu demorei anos para descobrir que realmente eu não tenho um único foco, eu sou multifoco. E eu acho que isso traz uma riqueza muito grande de repertório, porque você viaja, você gosta de viagem, você gosta de arquitetura, você gosta de cinema, você gosta de música, você gosta de arte, você gosta de cerâmica, você gosta de orgânicos, você gosta de gastronomia. Tudo isso vai se juntando
e faz a diferença para ter ideias, para ter insights, para ter saídas. Então, isso é um pouco da minha vida. Então, claro que tem a parte de formação acadêmica, onde eu fiz o curso básico, depois eu fui fazer um mestrado, depois eu fiz um curso de negócios na Kellogg University, em Chicago. Mas tudo isso vai se somando e vai te fazendo cada vez mais curiosa, cada vez mais atenta. Eu tenho até esse problema para mim me desligar um pouco quando eu estou com informação, eu tenho que sair um pouco desse foco, porque se eu fico ligada o tempo todo. Mas isso, no final, é o que me faz feliz, é o que me desenha, né? Me define. Eu sou isso, multifoco, gosto de trabalhar, tenho até essa dificuldade de desligar, mas eu me nutro com isso e com as coisas que eu gosto, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, enfim, com todas as pessoas que eu amo de verdade, né? Então, assim vai. É um pouco dessa história. Você viveu, nós somos de uma geração dos workaholics, né? Daqueles caras que especialmente na área da propaganda, né? Da comunicação, foi um boom, né, Márcia? Naquela época, fazer propaganda, enfim, você viveu em São Paulo. Sabe algumas das agências pelas quais você passou, pelo menos você foi vice-presidente de novos negócios da Léo Burnett. Léo Burnett. Você passou por outras aí, Rubicon, você falou, você passou por grandes agências, que tipo do clima, de muita ebulição criativa, mas de muita entrega e de muita exigência de corpo e alma, né, Márcia? Você chegou a algum momento a pirar? Com certeza, eu tive alguns momentos em que a estafa era tão grande, porque realmente a gente é dessa geração. Hoje a gente até vê um movimento muito diferente da geração atual, que trabalha, mas que impõe muito esse limite, e na época a gente não podia impor esse limite, né? Não existia impor limite nenhum. E, como sempre, as mulheres são sempre muito sobrecarregadas, porque você tem a profissão, que você tem que trabalhar o dobro para se provar. Né? O mercado de trabalho é machista, é difícil falar isso e assumir, mas sempre foi, hoje menos. Eu acho que a nova geração briga por isso, eu acho isso muito bacana, mas a pegada era essa. Então, a rotina era bem complexa, né? 2 filhos, marido, carreira, e querendo equilibrar todos esses pratos. Eu sempre brincava que eu parecia Alice, tô atrasada, tô atrasada. E mais do que isso, eu não queria abrir mão de nada. E eu tinha algumas verdades para mim mesmo. Então, tipo assim, eu gostava de chegar cedo no trabalho e tentava sair cedo, que era impossível. Mas, assim, era muita dedicação, eu não queria perder a educação dos meus filhos, eu queria estar muito perto deles e sempre me esforcei para isso. Né? Claro que a gente não consegue ter essa perfeição como a gente gostaria, tendo uma profissão, uma consolidada, mas eu tentei bastante. E tudo que eu pude fazer nesse sentido, eu fiz. E realmente tinha muita dedicação, uma ebulição. Eu tive também a sorte de trabalhar com grandes profissionais na área da comunicação, assim, expoentes mesmo, né, da época. E isso ensinava muito. Outra coisa muito interessante, não existia o digital. E o atendimento era a linha de frente de venda de ideias, do intangível. E eu me lembro muito bem que determinadas campanhas, primeiro que você tinha que ter argumentos para debater com a criação, que vinham naquele momento de arquitetura, jornalismo, enfim, a origem desses profissionais não era de um curso de propaganda, eram de diversos cursos. Então, era um universo muito diversificado. Então, você tinha que ter realmente muita voz para discutir com essas pessoas. E aí, então, chegando neste consenso, chegava o momento de ir para o cliente vender. E quem fazia isso
era o atendimento e não a criação. E, para tanto, a gente também tinha que se preparar. E muitas vezes eu ia para uma biblioteca física estudar Mondrian, Monet, e o que tivesse ali que estava no contexto dessa aprovação de campanha, né? E a gente ia, estudava, chegava lá, a gente chegava com grandes novidades no cliente. O que hoje também é muito difícil, porque a informação é compartilhada e todo mundo sabe tudo. Naquela época, você se preparava e você chegava com a novidade. E você era absolutamente querido nos clientes. Querida, né? Porque você chegava com ideias, com coisas novas, com rompimentos. Então, era uma época de ouro, realmente. Muito saudosa até, né? Mas, como tudo, passou. E hoje a gente vive um momento bastante diferenciado, que é toda essa história de compartilhamento de informação, que eu acho bacana, de digital, que também nos traz muitos privilégios e também muita insônia, né? Porque realmente é um mundo muito nervoso e muito questionável e muito fake, né? Muito fake até. Então você fica muito vulnerável a tudo isso. Mas essa geração, a geração que eu vivi, assim, nunca me arrependi dessa mudança diária e sempre fui muito realizada na comunicação, né? Muito curiosa. A curiosidade me levou também para muitos caminhos. E essa é a história da nossa geração, né? Geração 60, né? Então, essa é a história daquele momento, né? Só que o mundo mudou. Márcia, e a gente, Márcia, fala a gente que nós somos contemporâneas, né? Nós somos uma geração que conheceu um mundo totalmente diferente, viu essa transformação absurda da era digital, que mudou o mundo completamente, e nós estamos ainda na ativa. E a gente teve que, passo e passo, acompanhar isso para não perder o bonde, não perder esse trem, porque senão Na a gente verdade, teria... é pular no bonde andando. E a Muita gente vê gente muitas isso, pessoas né? muito competentes cair do bonde, que você fala assim, meu Deus, como assim? Essa pessoa é brilhante. Mas assim, até por escolha, tipo, eu não quero entrar nisso, né? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu fiz um esforço, faço um esforço para acompanhar essa nova geração nervosa, ativa, né? Eu falo dedo nervoso, não dá nem tempo ler, e entender todo esse mundo digital, as mídias digitais, os argumentos interessantes, a compra, a demanda de compra, que na verdade a gente chama de conversão, né? Como hoje se acontece a conversão de compra. Enfim, é isso. A gente, eu acho que sofre um pouco mais para acompanhar esse movimento, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente se surpreende. A gente fala, nossa, isso eu sei. É aí que eu queria entrar na história, Márcia, que é do seu livro. O livro você escreveu em 2000 e... Na verdade, eu escrevi no 2014. É linda a capa, adoro. É a Linda. sacola. Como que É lindo. aconteceu esse livro? Na verdade, como que aconteceu esse olhar, né? Historicamente, a propaganda, ela fazia uma adaptação para o ponto de venda de todas as ideias. Então, era uma coisa assim, você tinha o filme, a ideia, e da ideia do filme saía um frame que virava um cartaz de ponto de venda. E era mandatório, ninguém nem questionava isso. Mas aí começou os grandes pensadores como Paco Underhill, a falar why we buy? Por que nós compramos? E outra coisa é assim, quem compra é a mulher, não é o homem. E começou a vir uma literatura muito interessante com relação a isso. E é verdade, né? Você começava a pensar e você falava, é verdade. Eu posso até nem ser a decisora, mas eu sou uma influenciadora absurda. Se eu não falar esse carro é bacana, meu marido acho que não vai comprar esse carro, porque eu vou influenciá-lo, né? Quem
escolhe o shampoo, ou o sabão, ou a escova de dente que entra na minha casa, para mim, para o meu marido e para os meus filhos, sou eu. Então, é assim, o poder da compra muito concentrado na mão da mulher, né? Que naquele momento até nem parecia tão importante, mas na verdade ela tinha uma importância estúpida. E eu comecei a observar isso com essa literatura internacional. Aí aconteceu um fato decisório. Na época a gente atendia a Procter e o presidente da Procter tinha um statement que ele falava assim: "The first moment of truth é no ponto de venda. O momento da verdade é, de fato, quando a pessoa pega o produto e paga. E isso é a conversão, né? E dentro da agência existiam duas áreas. A área de comunicação e uma área lá, meio pobrinha, lá, ativação. Manda lá para ativação. Então, os criativos até menosprezavam um pouco essa área. Promoção, evento. Manda para lá. E era Mas os criativos desprezam tudo, cá para nós, né? Qualquer coisa para baixo deles, né? Não, aí era uma coisa muito interessante, porque você falava, o cliente está comprando isso e tem que entregar isso. Um conceito de ponto de venda. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Isso daí, né? Bom, aí, naquele momento eu já era gerente da ARC, que era uma área que eu puxei para mim em novos negócios, porque eu achava que ali tinha uma velocidade maior, apesar de ser pobrinha. E aí eu olhava aquilo e falava assim, acho que eu vou fazer isso que ninguém está querendo fazer. E aí eu ia lá, desenvolvia o board conceitual do ponto de venda, ia lá, aprovava e andava. Só que realmente todo o volume financeiro estava na mídia de massa. Mas toda a estrutura da propaganda também era bastante mais cara, bem mais cara do que a estrutura de ativação. Então, eu comecei a fazer um resultado interessante na ARC, juntando todas essas coisas. E aí, começou a sair um projeto bacana, onde tinha rentabilidade, onde trazia o digital, trazia todas essas ferramentas e tinha esse questionamento, the first moment of truth. E aí a ARC começou a crescer e começou a ser dar uma contribuição bem interessante para a agência como um todo de negócio. Foi aí, nesse momento, que eu fui me consolidando como vice-presidente de novos negócios. E realmente, estudar o shopper marketing, né? Como que ele acontece. Então, nos Estados Unidos já tinham medições onde você chega no ponto de venda. O primeiro impacto que você tem é externo, você chega na frente de uma loja e quais são o impulso que você tem de entrar naquela loja ou não entrar. Então, a gente já chama isso de a primeira barreira, o primeiro impacto exterior. Quando você entra na loja, você já tem um segundo impacto, que na verdade é o primeiro impacto interior. Aí você tem todo o caminho para chegar numa gôndola. Se você sabe o que você quer, você vai direto. Se você não sabe, você se perde naquele caminho. E, por fim, em frente à gôndola, onde você vai escolher que produto você vai levar para o caixa. No livro, eu até abordo o shopper, claro, é o consumidor, e a linguagem internacional é adotada para ele, mas no livro eu até vou um pouco mais além. Porque eu abordo o buyer, que na verdade o shopper é o que está exposto a todos esses estímulos, mas o buyer é quem de fato pegou o teu produto, passou no caixa, pagou e levou o produto para casa. E nem sempre são a mesma pessoa, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você pode chegar, entrar, ver tudo, sair. E aí vou eu, como mãe, vou, vejo tudo e compro para a família algum produto que eu decidi comprar. E aí, um dos meus primeiros projetos, quando eu abri a Amarelo eu fundei em 2009, foi um case muito interessante de lenço de papel, onde existiam 2 canais
o canal supermercado e o canal farma. E o canal supermercado tem um volume muito maior do que o canal farma. Na época, hoje tem muitas farmácias, tem encruzilhadas que tem uma farmácia em cada esquina. A concorrência e virou uma multimarca, um varejo, né? Virou um ponto de venda diferente do que era naquele momento. Mas, enfim, o volume do supermercado sempre foi muito maior do que o volume de farmácia. Só que o lenço de papel vendia mais em farmácia. E a gente, mas como pode ser isso, se o volume maior está no supermercado? Vamos fazer uma pesquisa. Só que o varejo brasileiro não deixa a gente fazer essa medição que o varejo internacional deixava. Então, eu criei uma pesquisa misturando algumas ferramentas de observação, de entrevistas com consumidor, com vendedores, que monitoravam um pouco o que representava o lenço de papel para o canal varejo e para o canal farma. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante. Lenço de papel é doença, por isso que vendia mais na farmácia. Porque quem comprava lenço de papel é quem ia comprar remédio para gripe e aproveitava e levava o lenço de papel. Porém, abria uma frente para concorrência dessa categoria inusitada, que era assim, eu também posso levar papel higiênico para limpar o nariz, eu posso levar algodão, eu posso levar lenço de pano, se existisse, e papel toalha de cozinha, o que estivesse ao meu alcance. Né? E foi um dado muito interessante para o cliente, que ele falou, é verdade, só que eu tenho um estoque enorme de embalagens normais de lenço de papel, vendido em farmácia. Ok, então vamos segmentar. Aí a gente criou caixas para o escritório, caixas para o lavabo, caixas para banheiros femininos, para jovens, e a gente segmentou essas embalagens. As embalagens tradicionais ficaram no ponto de venda farma, as embalagens FAM viraram conveniência, estar onde sua mão pode alcançar, que é mais ou menos o consumo dos Estados Unidos. Você vai em todo lugar, tem lenço de papel. E aí começou alguns projetos muito interessantes. Então, a gente teve esse, a gente teve da Antártica, que foi o Bar da Boa no Rio, que foi um projeto maravilhoso também, todo ambientado de uma forma diferente, usando todo o planejamento de shopper marketing. E vieram tantos outros de Behringer, clientes bem importantes dentro do nosso universo brasileiro. Mas, então, deixa eu entender, o shopper marketing, ele está focado no comprador, naquela pessoa que vai até o ponto de venda, e o ponto de venda ele é pensado, né, de forma a fazer com que esse comprador tenha uma experiência e chegue até aquela marca que você está disponibilizando naquele canal, é isso? Exatamente, exatamente. Você entra, você reconhece o ponto de venda, você reconhece o produto dentro do ponto de venda e seus benefícios, e você é induzido a chegar até a gôndola para efetivar a compra. A pergunta que eu te faço é uma técnica ou é um tipo de marketing que pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio, ou é mais o varejo mesmo, ou é no caso de produtos tangíveis, é nisso que o shopper marketing está mais focado, porque é aplicado, ele tem restrições ou ele pode ser aplicado, ser adaptado a qualquer categoria. E a evolução disso foi o e-commerce. Né? Na verdade, até o meu segundo livro é de e-commerce, mas eu ainda não terminei esse livro. Ele já era até para ter saído, mas não deu tempo. Legal. E era exatamente a evolução do ponto de venda, que até algumas pessoas disseram que ia matar lojas físicas, o que, na verdade, não vai acontecer, porque a loja física passa a ser uma experiência e passa a levar serviços e mais do que isso, mais do que produtos, a levar serviços, experiências, e a gente já vê isso acontecer. Você pode até estudar o produto no e-commerce, comprar efetivamente, que tem outro tipo de descoberta dentro dos e-commerces, né? Que agora, se você não tem o e-commerce, é muito delicado, toda marca e todo negócio está
encaminhou para isso, a pandemia, inclusive, acelerou isso, né? Mas é uma técnica um pouco diferente, mas ainda assim tem a experiência de exposição nas mídias sociais, as informações nos sites e a experiência de compra digital, que também é uma experiência diferente da loja, mas tem todo o processo de identificação deste caminho para que o buyer realize sua compra. Você diria que hoje tem que estar com um olhar, qualquer negócio, qualquer empreendedor tem que estar com esse olhar pro ponto de venda físico e pro digital, assim, pronto para atender esse mercado. Você falou que a pandemia acabou antecipando isso, né? A gente sabia que caminhava para isso, e de repente era o saldo se Deus puder, né, Márcia? Como foi a sua percepção em relação a isso? Como foi a demanda na Amarelo? Como é que vocês estão trabalhando isso? Todos os negócios de comunicação também sofreram uma transformação, né? Porque a gente vinha muito com aprofundamento estratégico, construção de marca e execução de grandes ideias. O digital, ele é mais rápido, ele é corrigível no meio do caminho. Ele criou os influencers, que hoje todo mundo quer ser influencer, né? E ele acelerou a compra, né? A pandemia acelerou a compra, porque era a única forma de comercialização. E aos poucos, e isso também a pandemia acelerou, foi a experiência no e-commerce, inclusive de targets mais velhos do que os jovens, que estão muito mais abertos a isso. Mas é uma experiência diferente, né? Mas também tem suas peculiaridades. Você pode comprar um produto, você tem um determinado momento para devolver ou desistir da compra. É diferente de uma loja que você troca até por outro produto, mas você não faz uma devolução e recebe seu dinheiro, como já é praxe em outros países do mundo há muitos anos, né? E, inclusive, o varejo de fora tem outros problemas, porque tem muita gente que compra roupa, usa sem tirar a etiqueta e depois vai lá e devolve, pega o dinheiro de volta. É outro problema de outro desenho de comercialização de mercado. Mas aqui, o e-commerce acelera, né? Se acelera. Para você ter uma marca ativa, você tem que estar no e-commerce também. Inclusive, é mais barato do que ter uma loja física, né? Mas você constrói uma marca de outra forma e eu acho que é mais trabalhoso construir essa marca. Porque mesmo o e-commerce, ele ainda tem necessidade de ter uma construção de marca. Senão você não cria familiaridade, estima, necessidade da sua marca. Então, hoje você vê uma proliferação de negócios, ok, tá tudo certo, o mercado demandou isso e as pessoas, para sobreviver, até porque não existem mais as grandes estruturas e as grandes empresas para dar trabalho e ter emprego para todo mundo. Então, o pequeno negócio acelerou e aparece muita coisa, muita coisa. Da mesma forma que aparece, que nasce, também morre. Porque não dá tempo de criar esse vínculo, né? Porque antes a gente tinha product and people. E a conexão dessas duas coisas saía um posicionamento, né? Hoje, você tem uma agitação, uma velocidade, você tem que comprar muitas ferramentas de marketing digital para divulgar, como palavras-chave, como tantas coisas disponíveis bacana. E você tem também que, para acontecer, ter um investimento, né? Agora você tem as mídias sociais também abrindo comercialização de tantos produtos, de novo demandado pelo mercado. Então você tem anúncio em Facebook, anúncio em Instagram, anúncio em YouTube. Você tem tudo isso aliado aos influencers, que tem muita gente, né, tentando construir uma carreira de influenciadores. E a gente, como profissionais da comunicação, você tem que ver tudo isso, você tem que fazer uma peneira para ver o que tem mais a ver com o produto que você está divulgando,
Você tem o cliente muito mais ligado neste mundo digital e com uma cobrança muito maior, muitas vezes sem entender que ele precisa fazer construção de marca, que ele também não precisa misturar toda a vida pessoal dele junto com o produto para ficar divulgando. Ok, tem que ter uma autoria, você fala, eu sou autor disso e tal, mas você não precisa expor a família inteira para falar de produto. Então, eu acho que ainda a gente está num momento muito nervoso de tudo isso, desse entendimento. E até muito desgastante, porque isso faz você ficar plugado muitas horas no digital. Eu fico pensando, Márcia, assim, você com todo o seu nome, ó, seu mentor aqui, tá vendo, você tá dando uns baita show aqui na entrevista, também tô achando, aqui na conversa, o Pedro Marcílio. Pedro, querido, né, tá aqui com a gente. É um querido. Márcia, eu fico imaginando, você com todo esse conhecimento que você tem, na prática e também teórica, né? Sobre o comportamento do consumidor é uma coisa apaixonante. Eu acho muito, muito bacana essa coisa da como, né, as pessoas, como a sociedade vai mudando e como as pessoas vão, né, alterando. Analisando de fevereiro do ano passado para agora, né, todas as coisas que foram eclodindo, as coisas que foram mudando, tudo isso em função, né, dessa situação absolutamente fora da curva que a gente vive há quase um ano, né, com a pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção, né? O que mais impactou? Para onde, né? Para onde você acha que a gente está caminhando dentro do seu campo de conhecimento, né? Queria que você fizesse uma leitura um pouco sobre isso, dentro do comportamento do consumidor. Na verdade, eu acho, até por observação, eu acho que já tinha, Márcia, particularmente, já achava que o mundo estava um pouco zoado, sabe? Eu falava, tá muito estranho, né? É muito volume de coisa, é muita inquietude, é pouca fé das pessoas, né? Uma coisa de superficialidade e consumo exacerbado. Então, eu falava, tem alguma coisa errada, perfil. Eu sempre falei muito sobre isso, e eu falava muito, muito no trabalho sobre desesperança. Eu falava, as pessoas estão com uma coisa estranha de desesperança, né? E com as coisas fáceis, né? Então, eu fiz uma pesquisa uma vez para uma marca que me deixou muito triste, onde, assim, as meninas queriam ser modelos e os meninos queriam ser jogador de futebol. Em muitos grupos de pesquisa eu falava, que triste, não tem ninguém que quer ser médico. Médico é uma profissão tão bacana. Né? Então, aquilo me deixou muito pensativa. E isso foi se agravando, se agravando. O digital também acelerando, né, essa inquietude, o mundo acessível a todo mundo, que eu acho bárbaro, porque eu sempre achei que o mundo é flat, que tinha mais que ter facilidades mesmo para a gente crescer e viajar e ter repertório, tal, né? Mas, enfim, tinha alguma coisa estranha e eu conversava muito sobre isso. Bom, aí foi indo, explodiu a internet, explodiu o consumo, tem muito jovem perdido, né? Eu acho que tem uma geração assim muito inquieta e muito sem fé, perdidos, que fala de consumo. E aí você vê também isso no mundo da música, né? Comportamento de juventude. Enfim, uma coisa que você fala assim, uma coisa um pouco estranha. E você não consegue mais se posicionar estimulando um pensamento mais efetivo, estimulando um pensamento mais profundo. Profundidade. Então você fala, ai meu Deus. E a gente, como profissional de comunicação, você vai ficando mais triste também, porque se você fala, não adianta eu falar isso, as pessoas não estão entendendo. O problema sou eu. Talvez eu não tenha evoluído para isso, ou talvez isso não seja mais necessário. Então você meio que começa a abrir mão de se aprofundar. Você fala assim, tá bom, ok, então ok, é isso, vamos falar sobre isso, você vai
mudando. E eu fiz essa mudança no meu negócio. Né? Então, tipo assim, ok, ninguém mais quer pensar, ninguém quer ver planejamento estratégico, todo mundo quer ver o rápido, né, quantos curtidores, quantos leads, que é bacana, desde que você entenda que você tenha que ter um trabalho estratégico, né? Mas as pessoas não estão muito prestando atenção nisso, então, ok, vamos para frente, né? E aí você fala, tá bom, o Shopper Market. Não, o Shopper Market agora é e-commerce, né? E mudam todas as regras do e-commerce, porque a remuneração do e-commerce é diferente, você tem que ter pessoas técnicas que constroem a plataforma, que monitoram a plataforma, você tem que ter o pessoal de estoque, de envio, muda todo um negócio. E muitas marcas não conseguem ter essa integração entre estoques. Eles têm a loja com estoque e eles têm o e-commerce com outro estoque, não se conversam e tem uma confusão. Da parte estratégica, você tem o marketing e vendas, né? Cada um brigando pela sua área, que se tivesse uma integração dessas duas áreas, seria muito mais fácil entender que o marketing constrói vendas e vice-versa, mas ainda assim você vê em muitas empresas essas áreas competindo e distintas, brigando pelos seus espaços, né? Então, eu acho que tem toda uma coisa conceitual que está para ser resolvida. Eu acho que a gente tinha, assim, vou a chamar de velha escola, tradicional escola da comunicação e de gestão, e você tem a nova geração disso. Para mim, a gente ainda está em movimento, sabe? Descobrindo esse lado. Eu acredito que em algum momento essas coisas têm que ser divididas, têm que ser pensadas as duas maneiras de ser feito. E eu acredito nas estruturas com gente mais velha e mais experiente e com a geração mais nova, mais rápida e mais digital. Eu acredito nisso e fiz isso dentro da Amarelo. E tinha resultados muito bons, né? Eu também acho isso. Eu acho que esse mix é fundamental. Concordo com você, eu acho que existe uma consolidação aí em processo, né? Todas essas mudanças que a gente tem que ir aí trocando o pneu do carro com o carro em movimento mesmo. O que você falou, pular do trem em movimento. Assim, tem que ser, né, Márcia? A gente não tem outra. Eu acho até, Cris, que a mesma curiosidade que move a geração mais velha em querer entender o digital e querer entregar com perfeição o digital, eu acho que os jovens também deveriam ter a curiosidade de entender o que é uma estratégia de marca, uma construção de marca e todo esse passo a passo. Eu acho que isso não é o volume maior de mercado, entendeu? Eu acho que está tudo muito superficial. Tudo muito instantâneo. Uma vez eu vi um amigo que é um grande arquiteto mesmo, um arquiteto muito respeitado aqui no Brasil, muito inteligente, e um dia a gente estava conversando, ele falou assim, Cris, essa geração tá aí, porque ele estava falando de jovens que estão no escritório dele de arquitetura, eles saem da faculdade, eles desconhecem a palavra processo, eles querem eliminar o caminho entre o ponto A e o ponto B. Para eles chegar no ponto B, não tem que ter esse processo. Então, há um imediatismo que falta esse amadurecimento, né? Então, é um outro perfil mesmo. E é o consumidor que a gente está tendo que lidar com Exatamente. ele. É o cliente, né? É o comprador. A gente tem que aprender como que eles demandam, como que eles entendem. Aproveitar toda essa inovação que eles trazem, que eu acho o máximo, mas também, eles também, e eu acho até mais difícil eles entenderem, porque eles vêm de uma outra formação. Na nossa época, para a gente virar um gerente de marca, a gente virava com 30 anos ganhando um salário bem pequeno. Entendeu? E hoje o digital impulsiona isso e jovens, bem jovens mesmo, né? É outra medição, é outro jeito. E eu não acho que está errado. Eu só acho que eles têm que ter a maturidade de também olhar todo essa base
que eles têm que conhecer, entendeu? É verdade. Ó, o Pedro estava esperando você mandar uma pergunta mesmo, né, meu companheiro? Como vai ficar o varejo depois da pandemia? Pergunta o nosso amigo Pedro Marci. Eu acho que o varejo ele vai se consolidar nas duas pernas, a física e a digital, tá? O e-commerce não vai morrer. E eu também acho que as lojas podem diminuir, mas também não vão morrer, porque elas vão levar experiência, elas vão levar o sinestésico, né? Eu acho que ainda muita gente quer ver, quer tocar, quer sentir o produto, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto disso, apesar de que eu sou também uma super compradora de e-commerce. Sempre fui, gosto da experiência, mas nada que me faça abandonar o ponto de venda físico. Muito pelo contrário, eu falo, vou dar uma volta para ver o que está acontecendo. Adoro. Isso. Né? Também. Eu gosto de conversar com o vendedor, eu gosto de sentir o cheiro da loja. Eu também, e assim, tomar um cafezinho, né? Enfim, de sentir essa interação, isso é muito importante. Muitas vezes eu faço isso, vou pesquisar tal, depois até efetuo minha compra pela internet. Também sou uma compradora por e-commerce já há 20 anos, desde 2001. Porque né? A loja física, ela traz relacionamento, ela traz interação, ela traz a experiência. E o e-commerce traz a praticidade. Então, eu acho que os dois mundos estão juntos, né? Eu acho que tem os comportamentos diferentes para o e-commerce e para a loja, mas eu não acho que um anula o outro. Eu acho que essas coisas são passíveis de convivência. São complementares. Assim como hoje se discute home office ou não home office. Tudo bem, todo mundo já entendeu que o home office funciona, mas que a gente perde muito de não estar junto com a equipe, discutindo, falando, sabe? Eu mesmo tenho essa experiência e é uma experiência diferente. Então, eu acho que o mix de ter home office com os escritórios efetivos também é bacana. Aliás, é mais bacana do que só ter o home office. Home office é solitário, você não troca, você não convive, você não tem que administrar as pessoas, que é uma das partes mais difíceis de escritório, é convivência, entender, ter voz, ser respeitado. Então, para mim, por isso que eu digo dessa transição. Eu acho que a pandemia trouxe uma exposição máxima e extrema de tudo. Tanto dos processos de comercialização, quanto de convivência, quanto de tudo. E tudo isso vai chegar num equilíbrio que hoje nós não estamos ainda no equilíbrio. Não. Sabe, a coisa está toda solta. Pedro pergunta se o comportamento das pessoas vai mudar. Eu acho que já está mudando. Eu acho que muita coisa vai mudar e vai mudar mesmo sem volta. Eu acho que alguns cuidados, eu não sei queria que você falasse um pouco sobre isso, mas a sua percepção sobre esse comportamento das pessoas em relação ao varejo mesmo, né? Ir ao shopping, ir a uma loja, né? O e-commerce, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas acho que essa coisa da experiência de comprar, eu acho que muita coisa vai mudar. Por conta da área mesmo, né? Sim. Por isso que eu falo da experiência, dos serviços, do que a loja física vai oferecer. E para mim, vou botar uma experiência aqui até que eu também admiro muito e tenho observado muito. E vou citar nome desse negócio, porque eu acho realmente uma escola que é a Prevent Senior, né? A Prevent Senior teve um olhar absolutamente disruptivo e trouxe um produto absolutamente inovador e necessário. Necessário. E com uma logística e um processo, como você mesmo diz, brilhante. Ele tem uma ficha onde ele centraliza todo o histórico de uma pessoa mais velha, que não tem dinheiro para estar num convênio caríssimo. E, para mim, é de uma inovação. E a abordagem, o atendimento é uma coisa impressionante. Eu cheguei a ver
as recepcionistas beijando os velhinhos. Bom dia, como A minha avó era cliente. A minha avó e tem uma tia, primas aí em São Paulo que são clientes, adoram. Aquilo foi para mim uma inovação, uma disrupção de um modelo clássico, antigo, velho e até oportunista. Maravilhoso! Então, assim, um convênio acessível. Hoje ele tem 500 milhões de pessoas clientes. 500 milhões de pessoas clientes. Cresceu. Gerou negócio para parcerias, porque eles não dão conta. Entendeu? Tem uma abordagem interessante, tem uma forma de atender por volume, sabe? Eu falo, esses caras foram brilhantes. Você viu que o Luciano Hang está internado no Santa Maggiore aí, né? Da Prevent Senior, né? Falei, gente, mas ele não está no Einstein, né? Então. E fora que assim, além de ter o acesso devido ao preço acessível mesmo, né, ao custo, ele trouxe um modelo totalmente novo e um tratamento de pessoas diferenciados, que em outros convênios você pagava caríssimo, as pessoas nem olhavam na sua cara, daí hoje estão chorando. Outro exemplo interessantíssimo são dos bancos, das fintechs da vida, que também são totalmente disruptivos. Aí você fala assim, meu Deus, que mundo maravilhoso, né? Porque tiveram a coragem de quebrar padrões que estão aí supremos há décadas. E aí fica todo mundo esperto, todo mundo tem que voltar alguns passos atrás para repensar os seus negócios, reconquistar seus clientes e criar experiências inovadoras. Deixa eu te falar, a gente está com a Eliana, minha amiga. A Eliana é uma amiga muito querida que vive em Mantova, lá na Itália. Ela é diretora da Galvani Cipriani, que é uma empresa que faz processos de cidadania italiana. Você tem cidadania italiana, Márcia? Tenho. Você sabe que dá, né? Dá um trabalho danado. E ali faz esse trabalho. Demora 10 anos para uma cidadania. Não, mas com a Galvani Cipriani não demora tudo isso, não. A minha demorou 10 anos. E ela está perguntando, ela está sempre com a gente, aqui já é de madrugada, lá ela está aqui com a gente. Ela está perguntando o seguinte: as lojas terão que se preocupar com um atendimento mais atrativo? Eu diria que sim. Com certeza. A cordialidade, a diferenciação, o bem-estar, que estava o cheiro, né? O cheiro, a arrumação, tudo, com certeza. Mas a gente tem uma sorte muito grande. O Brasil dá essa oportunidade, né? Apesar de hoje ele não estar em alta e mercados como Índia serem mais atrativos para investidores, mas também, isso são outras discussões políticas até que não vale a pena a gente entrar, mas o Brasil dá muita oportunidade de desenvolvimento de grandes ideias, né? Tanto é que hoje tem tantos investidores anjo e tudo acontecendo ao mesmo tempo, muitas ideias em processo, né? Grandes empresas apoiando essas ideias, né? Eu acho até que apoiam muito e tem muito interesse em tecnologia, que é fato, mas eu acho que tem oportunidades em todas as frentes, em todos os segmentos, né? Por isso que eu citei duas coisas muito diferentes, que é a área de banco e a área médica, né? Então, tem muita coisa que dá para ser feito e inovado, né? Olha, por incrível que pareça, a gente já está falando aqui há 50 minutos, mais de 50 minutos. Eu queria abrir um espacinho para você. Bom, essa semana você me mandou um presente delicioso. Eu amei o chás da Organic Life. A mais tem uma marca de chás orgânicos. Amei. Olha, é uma delícia. Amei. Quero que venha aqui em Piracicaba. Organic Life. Explica o que é Organic Life. Ela, Pedro Marcelo já está conduzindo aqui. Primeiro que não é organic, é Organic Life. Dentro dessas questões de curiosidade que eu te falei, eu sempre fiz coisas paralelas. Cerâmica, curso de aromaterapia, gastronomia. Eu me formei no Senac em gastronomia.
Me formei em yoga, eu sou, né, instrutora de Hatha Yoga e pratico há muitos anos. E aí eu fui fazer gastronomia, eu sempre fui muito seletiva. Então, assim, essa coisa, esse papo de sustentável, eu sou isso faz muito tempo. Meus filhos nasceram separando lixo. Eu tenho lixo, latas de lixo separadas desde que eu me casei. Então, tudo isso já fazia parte um pouco da minha percepção sobre o mundo, que se a gente não cuidar, isso não vai dar certo. Né? Eu fico muito brava quando eu passo na rua e vejo um sofá jogado no meio da berrine ou na beira de um rio, de um córrego. Eu acho isso de uma falta de percepção e que, para mim, não está vinculado à faixa social de grana. Isso daí é pensamento. É só você pensar que não vai dar certo jogar fogão e sofá no rio. Não vai dar certo, entendeu? E então eu sempre tive esse olhar muito cuidadoso. Aí eu tinha muita vontade de fazer gastronomia há muito tempo. E foi interessante que na gastronomia eu vi um mundo muito parecido com a propaganda das vaidades, da criatividade. Foi muito interessante descobrir isso. Mesmo. E no meio de tudo isso, eu falei, eu vou criar vou começar a fazer, a tirar a percepção de que comida vegana, vegetariana é ruim. Sabe, tem coisa muito gostosa de ervas, de temperos, e a gente não precisa ter carne o tempo todo. Até porque carne o tempo todo não faz bem. Você pode gostar de carne, mas não precisa comer no almoço, na janta, no almoço, da janta, de segunda a segunda. Não dá para ser isso. O organismo não dá tempo dele nem trabalhar todos esses nutrientes que a carne traz, né? E aí eu fui fazer gastronomia, comecei a escrever um livro sobre receitas bacanas e falei, acho que eu estou querendo migrar um pouco para essa área. Eu criei essa marca, que não era um desenho assim, era um desenho mais orgânico, e comecei entregando hortas orgânicas como assinatura. Na verdade, eu lancei dentro do meu condomínio e vi que deu certo, e comecei a fazer uma parceria com um amigo que largou tudo, ele era de uma produtora, e foi plantar alimentos orgânicos. Então, eu pegava dele e comecei a fazer essas assinaturas. No meio disso tudo, as pessoas começavam a me perguntar o que é esse verdinho dentro da sacola. Aí eu falava, chicória. Eu faço o que com chicória? Eu falava, Comecei a pôr receitas dentro das sacolas. Receitas simples do dia a dia, mas que ensinava a usar o que estava dentro da sacola. Fiquei fazendo isso durante um ano, né? Uma logística louca, porque eu mandava o pedido na sexta, ele me entregava na segunda eu separava, e chegou uma hora que eu falei, não vai dar certo crescer, porque o custo de logística é caro e eu não vou conseguir ampliar a cobertura. Então, essa coisa do business sempre estava na minha cabeça. Aí eu parei, depois de um ano, desenhei uma plataforma para vender só produtos naturais e orgânicos. Aí eu mapeei todo o mercado e virei uma negociadora. Ficava ligando para os fabricantes, qual o preço? Falei, também não quero isso, era um e-commerce. Montei a plataforma, falei, também não gostei. Eu quero fazer alguma coisa que faça diferença para o mundo, para as pessoas, sabe? Eu não quero que só a gente que tem dinheiro coma direito. De repente a pessoa tem uma horta em casa e come direito. É só ter referências do que é comer direito. E é muito mais barato, aliás. O que ainda a gente vai chegar lá. Aí eu parei e fiquei pensando no que eu ia fazer. Aí veio a ideia de redesenhar toda essa logomarca, tanto é que ela foi para o círculo virtuoso, né? Da terra ao fruto, né? E comecei a desenhar meus próprios produtos. Então, eu desenhei uma linha de chá, uma linha de geleia, sabonete, com óleos essenciais para o corpo e para o rosto, e comecei a tentar comercializar, o que não é fácil. Não é fácil entrar no mundo dos grandes, não é fácil entrar num varejo. Você faz um produto bacana, um produto diferenciado, chega lá, os caras não querem te pagar. Mas esse é o caso de entrar no mundo dos grandes. Você não acha que... Eu estou sentindo que os pequenos estão se movimentando e que as pessoas que querem exclusividade, que querem uma coisa diferente, estão olhando com uma forma mais amorosa esse mercado que está se transformando e ver pessoas... Eu vejo pessoas incríveis que estão precisando se reinventar, que estão fazendo novos negócios, estão criando, né? E assim, eu quero comprar dessas pessoas, entendeu? Acho que deve ter muita gente
também querendo, né? Isso também, né? A valorização dos comércios de bairro, que foi muito legal. E hoje eu estava comentando hoje, eu fui fazer uma entrega de chá e falei, olha o que abriram de casa de grãos e sementes. É uma explosão, né? E aí, essa linha de chás, lógico, ela tem um blend um pouco elaborado, eu não faço nada em casa, eu desenvolvo fornecedores habilitados, com higiene, com todas as normas legais, porque não é geleia feita em casa, não tenho nada contra, mas não é minha praia. Minha praia é ter um produto diferente, gostoso e posicionado no mercado. Então, eu posicionei como concorrente de grandes marcas, com blenders exclusivos e bastante saborosos, com todas as informações de funcionalidade, né, para que é legal. E já estou na segunda geração das geleias e na segunda geração de desenvolvimento dos chás. Estou conseguindo entrar no mercado de São Paulo, né? Tem um bairro muito interessante aqui dos jovens, que é Pinheiros, inclusive que meu filho Pedro me ajudou a entrar em algumas lojas e foi muito bacana, porque ele é a nova geração apresentando um produto que ele também acredita, né? Então, eu estou nessa empreitada, estou apaixonada pela minha marca. Vem para o interior. Você, por favor, traga Organic Life para a gente aqui. Tá? Já fiz algumas incursões no interior e já estou aí. Marcílio, providencia a vinda da Márcia para cá, para a gente ter, né? Vou esperar essa vacina, né? Essa vacina, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E vamos passar um fim de semana aqui prospectando. Eu já tenho uns pontos de venda lá em mente para você trazer. Opa! Vamos lá, já passa que a gente já vai começar. Eu quero ser sua cliente, eu adorei, eu adoro chá. Estou aqui tomando um chá e eu achei bárbaro, achei que você está de parabéns. Que bom que você gostou. Quero depois experimentar as geleias também, porque também geleia, né? Geleia feita de forma natural, orgânica, isso é muito legal. A Helena está dizendo que na Itália tem muito. Eli, vamos importar, importa ali na Itália. Vamos importar o chá da... Olha, essa linha que está rolando é de banana, de laranja com pimenta e é de tangerina com raspas. Ai, que delícia. Tá muito bom. Márcia, você faltou falar da yoga. Você é daquelas que fica de cabeça para baixo ou não? Fico. Fico. Mas tudo bem, isso é só uma questão de prática. Todo mundo pode. Mas já tem uma hora na nossa conversa aqui, mas se deixar, eu sei que a gente ficaria aqui 2, 3, 4 horas, né? Mas eu quero agradecer muito a você por ter aceitado esse convite, por esse papo gostosíssimo. Acho que eu abri 2021 assim, do jeito que eu queria. Uma pessoa bacana, criativa, uma mulher, né, contemporânea como você. E muitíssimo obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado da experiência da live. Você me falou que era a primeira live, né? Exatamente. E que sair, vamos bater outros papos. Com certeza. Eu que agradeço. Adorei estar com você. Claro que é o primeiro encontro virtual de muitos tete a tete. E tamo junto. Tamo junto, se Deus quiser. Querida, muito beijo, obrigada. Vamos tomar vacina e vamos comer peixinho na Rua do Porto. Estou esperando você aqui. Um beijo, tá viu? Bom, beijo. Gente, quero dizer para vocês que o Papo com Cris 2021 tem o apoio da 10 Pastéis, que tá maravilhosa lá na Independência, porque Independência é 1700. Vai lá falar com o Léo, com o Alisson. Olha, e tem comida executiva, tem prato executivo. Eu só tô comendo lá agora. Depois eu cuido do meu regime. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, beijo.